João Gonçalves Pereira, o CDS mantém-se ao lado do estado de emergência, mas também com muitas críticas à resposta que o Governo está a dar à economia. O que é que defende que deveria estar a ser feito nesta altura? Antes de mais, obrigado pelo convite e cumprimentar todos também. E começar por dizer o seguinte, ainda à questão económica, mas antes disso. Dizer que aquilo que aqui ouvi da parte do deputado Ricardo Batista Leite é um diagnóstico da situação e, portanto, acompanho as palavras dele aqui, mas importa nós refletirmos sobre os números. E os números é a fotografia de hoje. E a fotografia de hoje diz-nos o quê? Que nós temos 5.800 casos novos por dia. Diz-nos que temos 2.800 internamentos. Diz-nos que nós temos 383 doentes em cuidados intensivos e que temos neste momento 78 mortes por dia e temos 191 concelhos em risco elevado. Isto é a fotografia de hoje. A nossa preocupação é o que é que pode ser a fotografia da amanhã. E essa fotografia da amanhã, com base naquilo que disse precisamente o deputado Ricardo Batista Leite, tem a ver com o seguinte, que é com as medidas que são ou não são adotadas, com a capacidade que o Estado tem ou não de responder àquilo que são os desafios da segunda vaga. É que se na primeira vaga nós podemos dizer, bem, surgiu uma pandemia, tivemos uma crise sanitária, essa crise sanitária evoluiu para uma crise económica e da crise económica temos agora também uma crise social. Mas o que é certo é que a primeira crise, a primeira pandemia, a primeira vaga, apanha-nos completamente de surpresa. E isso não seria fácil para qualquer político, seja de esquerda, seja de direita. Isso aí, nós assumimos isso. Agora, houve tempo para preparar esta segunda vaga. E aí é que começam a surgir as dúvidas. E confesso, o deputado do Partido Socialista está aqui num registro um bocadinho que não aceita a crítica, não aceita. Não, deviam ter outra moderação, devo dizer, devia haver outra moderação da parte do Partido Socialista, porque nem tudo correu bem. Porque o estado de emergência que apareceu no país trouxe um estado de confusão. E o estado de confusão apareceu com o quê? Apareceu com o 1º de Maio, apareceu com o 25 de Abril antes, apareceu com o Avante, apareceu depois com a Fórmula 1 mais recentemente, aparece quando se diz e temos ministros... Quando aparece um... Não, mas eu não tenho... Eu ia referir, não ouvi o... Eu digo que está muito nervoso. Tenha calma. Aparece quando nós temos ministros e governantes a dizer que o vírus não entra no transporte público, é uma espécie de vírus elitista que deve andar de chofer. E, portanto, quer dizer, tudo isto gerou contradições. Isto gerou uma enorme confusão. Por isso é que eu digo que o estado de emergência trouxe aqui um enorme estado de confusão e nós já podemos depois ir às medidas concretas. Agora, na componente económica, o CDS, desde o primeiro momento, disse que havia um problema na economia e nas nossas empresas. Infelizmente, as nossas empresas, antes da pandemia, não é com a pandemia, já antes da pandemia, estavam descapitalizadas. O problema é que a pandemia o que trouxe foi colocar a nu aquilo que era a realidade das nossas empresas. E como é evidente, as empresas o que precisam não é de mais dívida, não precisam de linhas de crédito, o que precisavam era de dinheiro a fundo perdido. E há aqui uma clara contradição entre aquilo que é o discurso do governo português em Bruxelas e aquilo que depois diz aos portugueses e às empresas portuguesas. O que é dito em Bruxelas? Em Bruxelas é dito, não, nós queremos mais dinheiro a fundo perdido e menos dinheiro para linhas de crédito. E quando chegam a Portugal, repare, entre março, só agora, em novembro, é que o governo se disponibilizou a dar apoios a fundo perdido. Pela primeira vez. Pela primeira vez, ou seja, passaram este tempo todo. O CDS em março, em abril, em maio, em junho, em julho, foi alertando. O que é que isto trouxe? Isto trouxe insolvências e trouxe desemprego. E o governo aqui tinha duas escolhas. E a escolha era, ou nós escolhemos apoiar as empresas e colocar o dinheiro precisamente para segurar emprego e segurar rendimento, ou nós queremos utilizar esse mesmo dinheiro depois para pagar desemprego. E, portanto, aí claramente que há uma fronteira enorme entre aquilo que a direita defende e aquilo que o Partido Socialista tem vindo a defender. Infelizmente, o dinheiro a fundo perdido chegou tarde, agora ainda continua a ser positivo que ele apareça. Se chegar este ano. A questão, se chegar este ano. Agora, se isto tivesse acontecido mais cedo, isto tinha permitido salvaguardar e salvar muitas empresas. Deixa-me só terminar com esta nota, nesta primeira ronda. Dizer o seguinte, aquilo que é uma autêntica bomba atómica que nós temos no país, que se chamam moratórias e layoff. A maior parte dos portugueses não tem a noção disso. As moratórias neste momento bancárias significam qualquer coisa como 40 mil milhões de euros. Recordemos os tempos da Troika. O apoio que, na altura, o Estado português teve
foi cerca de metade deste valor que estão nos bancos. Isto significa que nós vamos ter um problema a prazo. Mas quando o layoff terminar, nós também vamos ter um problema que pode ser um problema da escalada do desemprego. E, portanto, para nós, há aqui uma enorme preocupação. O Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira tem dito no Parlamento que tem uma preocupação e está a pensar em como será o período transitório da mesma retoma, mas há uma coisa que nós já hoje todos, penso que posso afirmar isso e penso que todos concordamos aqui à volta não desta mesa, mas destes palanques, que tem a ver com o seguinte: a retoma será seguramente no segundo semestre do próximo ano. A vacina estará aí praticamente à porta, a produção da mesma, e, portanto, o segundo semestre do próximo ano já será risonho. Portanto, há aqui uma expectativa. É importante que o país se possa preparar precisamente para os desafios dessa mesma retoma e que tenha empresas em condições de poder responder a esses mesmos desafios. André João Gonçalves Pereira, como é que se evita a bomba atómica que há bocado pronunciava? Deixa-me só dizer uma outra bomba atómica que me esqueci. E que tem a ver com o seguinte: há um país socialista, que é aquele que nós ouvimos aqui, e depois há o país real. E há aqui um desfazamento entre estes dois países. E eu dou um exemplo concreto. Basta falar com os empresários e ouvir as empresas. Uma coisa são os anúncios que são feitos, os apoios, as linhas de crédito, agora o fundo perdido. Outra coisa diferente é quando é que esses apoios chegam. As dificuldades, as entropias que existem, a enorme burocracia que existe. E, portanto, isso é uma realidade que muitas vezes custa muitos postos de trabalho e pode custar insolvências. E, portanto, é uma atenção especial a tal outra bomba atómica que também gostaria de referir. Agora, queria dizer o seguinte. Eu há pouco falei do estado de confusão. E vou dar aqui 2 ou 3 exemplos daquilo que é o estado de confusão. Medidas anunciadas agora pelo Governo em relação ao comércio. Vem o Governo dizer que os restaurantes podem funcionar depois das 13 horas apenas para entregas ao domicílio. Isto é o que é dito. E a pergunta e depois, entretanto, anuncia também que haverá 20% de compensação para a restauração em função dos fins de semana que estão encerrados. E a pergunta é: quem mantém, por exemplo, se calhar o Sr. Deputado sabe responder a isto, quem mantém, por exemplo, a restauração que mantém as entregas ao domicílio, vai ou não poder usufruir deste apoio? Não sabemos. Os empresários não sabem. Já me perguntaram, empresários de restauração, a Aresto tem questionado, ninguém sabe. Ou seja, se esse apoio é para todos ou é só apenas para alguns. Vou-lhe dar um outro exemplo. Um estabelecimento de venda, está previsto também que os estabelecimentos de vendas de bens alimentares comportam para a rua até 200 metros quadrados. Eu vou-lhe dar vários exemplos. Padarias, pastelarias, passa publicidade, uma padaria portuguesa, um celeiro que também vende, lojas de conveniência, vão funcionar ou não vão funcionar? Porque numa pastelaria, repare, muitas vezes há serviço de refeições. E nesse serviço de refeições, como é evidente, aplica-se a regra das 6 pessoas por mesa. Pode ou não pode? Repare, o estado de confusão é enorme. Não há clareza na comunicação. E, portanto, da parte do Governo devia existir aqui um esforço de clarificação, até porque o sinal até é contrário. Repare, quando se está a falar de espaço até 200 metros quadrados, nós estamos a limitar a dimensão do espaço, o que significa que a questão, ao nível da segurança, ao nível da higiene e da segurança e do distanciamento social, também se coloca em cima da mesa. Portanto, há aqui um problema de comunicação, claro, e normalmente o Partido Socialista até costuma ser especialista nos PowerPoints, em todas aquelas encenações, mas está a perder qualidades. Não sei se algum vírus que entrou pelo ar do rato, mas o que é certo é que, e agora passando da brincadeira à realidade, o que é certo é que há aqui contradições, há aqui dúvidas, e dúvidas que importa esclarecer. Por que razão, repara o seguinte, o CDS colocou essa questão esta semana, quer dizer, por que razão é que um cidadão pode ir a um supermercado e tem lá um serviço de takeaway e pode levantar as suas refeições, fazer as suas compras e ir para casa? Então ele não pode ir a um restaurante levantar as suas refeições? Porque é que se pode numa coisa e não se pode na outra? Das duas uma, ou não se pode nas duas, ou então tem que haver aqui um equilíbrio.